Na Hiper FM está a começar uma pitada de nutrição. Bem-vindo à tua rádio, o meu nome é André Silva e já tenho a companhia neste momento da nutricionista Filipa Custóis. Bom dia, Filipa, tudo bem? Bom dia, André, tudo bem contigo? Dia. Bom dia, também está tudo bem. Então, no episódio desta semana de Uma Pitada de Nutrição, a Filipa Custóis quer responder à pergunta: o que comer antes de treinar? E antes de responder a esta pergunta, Filipa, eu vou já deixar aqui a minha opinião. Como habitualmente. O que comer antes de treinar? Pergunta da Filipa Custóis, que é nutricionista. A resposta do André Silva é: não interessa o que comer antes de treinar, porque vais gastar as calorias. Venha o hambúrguer, venha batatas fritas, venha refrigerante, que nós a seguir no treino vamos dar tudo para queimar aquelas calorias. Olha, a verdade é que este tema, pois, exato, era bom que assim fosse, não é? Que aquilo que nós comêssemos antes de treinar não contasse. Mas a verdade é que eu trago este tema porque isto ainda é uma dúvida. Eu achava que a maioria das pessoas já estava muito esclarecido quanto a isto. E a verdade é que isto ainda continua a ser um tema muito relevante na consulta e que muita gente me traz esta dúvida nas consultas. E então vou responder a esta pergunta do que é que devemos comer antes de treinar. Primeiro, uma das coisas mais importantes é percebermos qual é o tipo de exercício que nós vamos fazer e a que horas é que o vamos fazer. Ou seja, entre que refeições é que o vamos fazer, se vamos fazer logo de manhã e se faz ou não sentido comer. Portanto, há aqui várias questões que devem ser colocadas em cima da mesa para nós efetivamente respondermos a esta pergunta. E a verdade é que esta resposta, assim como outras 500 na nutrição, vai ser sempre depende, porque depende exatamente destes fatores. Então, coisas importantes que nós temos que pensar. Relativamente ao horário do treino, isto vai ser importante porque, como já disse, o facto de treinarmos, por exemplo, de manhã cedo, ou seja, a primeira refeição que nós vamos fazer é o pré-treino e vamos treinar pouco tempo depois, porque muitas das vezes treinando muito cedo, isto é 6h30, 7h30 da manhã, não vamos provavelmente estar a acordar mais cedo para comer, então é importante que essa refeição seja simples o suficiente para que nós consigamos comer cerca de meia hora, 40 minutos ou até mesmo 20 minutos antes do treino e que isso não vá afetar o nosso treino e o nosso rendimento no treino. Depois também pode fazer sentido, por exemplo, se for após as refeições principais, ou seja, imaginem que almoçamos e vamos treinar pouco tempo depois. Aí se calhar no almoço temos que ter alguns cuidados, ou eventualmente após o jantar, é um pouco mais raro, mas pode eventualmente acontecer. Portanto, que tipo de refeição é que vai ser o nosso pré-treino? E depois é importante, e aqui o que vamos comer depende aqui de algumas questões base. Então eu diria que a primeira de todas é ingerir uma boa quantidade de hidratos de carbono. Isto, ou seja, aqui o tipo de treino também influencia o pré-treino, mas a verdade é que se for um exercício extenuante, o recurso aos hidratos de carbono vai ser sempre comum, portanto nós vamos precisar sempre de hidratos de carbono como combustível, ou na maioria das vezes é isso que nós vamos recrutar. Então uma refeição com uma boa quantidade de hidratos de carbono vai ser muito importante. O que é isto dos hidratos de carbono? São os cereais, os tubérculos, a fruta, eventualmente, e aqui privilegiarmos fontes de hidratos de carbono com um índice glicémico alto, como é, por exemplo, o caso da fruta, eventualmente alguma coisa com mel, porque depois, para além desta questão dos hidratos de carbono, também temos que ter aqui uma questão que é o quê? Que estes hidratos de carbono que nós escolhemos não tenham uma quantidade muito grande de fibra nem de gordura. Então vamos dar aqui um exemplo. Por exemplo, se nós quisermos comer, por exemplo, pão antes do treino, faz sentido escolhermos um pão branco em vez de um pão escuro. Porquê? Porque o pão escuro vai demorar um pouco mais de tempo a digerir, porque tem mais fibra. A fibra e a gordura, os dois, atrasam o esvaziamento gástrico, ou seja, fazem com que a comida fique mais tempo no estômago, então a probabilidade de nós não nos sentirmos muito bem durante o treino vai ser maior. Então aí, por exemplo, é uma boa altura para... É a primeira vez que estou a ouvir uma nutricionista a recomendar pão branco. Pão branco, pronto. Lá está, ou seja, é adequarmos aos momentos. Porque tudo encaixa na nossa alimentação.
é preciso é saber em que momentos é que vamos incluir este tipo de alimentos. Sim, claro então, que sim. essa parte pode ser uma sugestão, assim como, por exemplo, tostas ou bolachas mais simples, como é o caso, por exemplo, das tostas de trigo, das tortitas de arroz ou de milho, por exemplo, daquelas bolachas mais secas tipo água e sal. Podem ser todas elas opções. E aqui, muitas das vezes, eu até acabo por sugerir incluirmos o quê para rechear, entre aspas, estas bolachas. Por exemplo, doce, marmelada, compota, mel, que são o quê? Açúcares simples, que nos vão, lá está, fornecer energia e que não vão atrapalhar aqui nada na nossa digestão. São açúcares de absorção rápida. Portanto, lá está, podem ser incluídos na nossa alimentação, dependendo, obviamente, dos momentos em que o vamos fazer. E depois, existe aqui a questão da proteína, ou seja, no caso da proteína, pode fazer ou não sentido incluir aqui uma fonte proteica. Quanto mais próximo for... por norma, a proteína não é algo que nós tenhamos dificuldade em digerir, portanto, mesmo que seja próximo ou não do treino, podemos perfeitamente incluir. E depois, que tipo de proteína? Porque aqui existe a questão dos laticínios. Os laticínios, eu diria que é um mimo. A maioria das vezes as pessoas têm muito aquela ideia de que, ok, laticínios é completamente fora de questão consumir antes de treinar. E a verdade é que para muita gente até é uma excelente fonte de proteína que vão saciar. Olha, para mim sim, é o meu pré-treino sempre. Leite com cereais é o meu pré-treino. Ok. Mas sempre foi, ou seja, mesmo neste caso para treinar ginásio, já foi para treinar natação, portanto pode fazer sentido. Nunca deste uma abraçada e sim um choque a pique? Nunca. Mas a verdade é que para muitas pessoas até pode ser uma excelente forma de consumir uma quantidade de proteína que vai promover a saciedade e que não traz aqui qualquer tipo de desconforto. Portanto, pode perfeitamente fazer sentido. Agora, também aqui a questão do timing. Falámos do tipo de refeição e aqui o timing, ou seja, quanto tempo é que nós vamos comer antes da refeição. Se pudermos, devemos tentar que essa refeição seja pelo menos com 1 hora de antecedência. Ok? Mas aqui depende, lá está, muito das nossas rotinas, dos nossos horários, do horário do treino, mas o ideal era mais ou menos isso. Deixo só também para terminar, que esqueci-me há bocado de falar quando estava a falar da gordura. Muita gente tem a ideia de que manteiga de amendoim e frutos secos que são excelentes fontes de energia para antes do treino. Que podem ser, mas quando são muito próximas e numa quantidade um bocadinho exagerada, podem, lá estar, pela quantidade de gordura, atrasar o esvaziamento gástrico e causar aqui alguma azia, desconforto abdominal, refluxo gástrico. Porque eu tenho ideia, pelo menos nos frutos secos, que eles dão saciedade, mas demoram um certo tempo até causar a saciedade. Exatamente, sim, é exatamente por isso. Mas muitas das vezes as pessoas têm muito essa ideia. Então, excelentes opções de pré-treino, vou dar aqui algumas sugestões. Banana, os cereais simples de trigo ou eventualmente os cereais açucarados pode ser um bom momento para os incluir. As geleias, marmeladas, doces, mel, tudo isso é opção. As tostas, o pão branco. E aqui, eventualmente, por exemplo, recorrermos a versões, por exemplo, os purezinhos de fruta, o sumo de fruta natural, pode fazer aqui sentido também incluir. Ok, então é isso. Esta parte de o que comer já sabes, agora só falta mesmo ir também treinar. Okay? Este episódio fica depois disponível em podcast, no Spotify e também no YouTube. E a Filipa Custóias volta para a semana para uma pitada de nutrição. Beijinhos, Filipa. Beijinhos, até para a semana. André, até para a semana.